Súmulas STF. Súmula 351. É nula a citação por edital de réu preço na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Súmula 352. Não é nulo o processo penal por falta de nomeação de curador ao réu menor que teve a assistência de defensor dativo. Súmula 353. São incabíveis os embargos da L 623, de 19 de fevereiro de 49, com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma do Supremo Tribunal Federal. Súmula 354. Em caso de embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve divergência na votação. Súmula 355. Em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada que não fora por eles abrangida. Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. Súmula 357. É lícita a convenção pela qual o locador renuncia, durante a vigência do contrato, à ação revisional do art. 31 do Decreto 24.150, de 20 de abril de 34. Súmula 358. O servidor público em disponibilidade tem direito aos vencimentos integrais do cargo. Súmula 359. Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam, se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. Alterada. Súmula 360. Não há prazo de decadência para a representação de inconstitucionalidade prevista no art. 8º, parágrafo único, da Constituição Federal. Súmula 361. No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando, se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão. Súmula 362. A condição de ter o clube sede própria para a prática de jogo lícito não o obriga a ser PR ou proprietário do imóvel em que tem sede. Súmula 36.3. A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato. Súmula 364. Enquanto o Estado da Guanabara não tiver tribunal militar de segunda instância, o Tribunal de Justiça é competente para julgar os recursos das decisões da Auditoria da Polícia Militar. Súmula 365. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Súmula 366. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia. Súmula 367. Concede, se liberdade ao extraditando que não for retirado do país no prazo do art. 16 do Decreto-Lei 394, de 28 de abril de 38. Súmula 368. Não há embargos infringentes no processo de reclamação. Súmula 369. Julgados do mesmo tribunal não servem para fundamentar o recurso extraordinário por divergência jurisprudencial. Súmula 370. Julgada improcedente a ação renovatória da locação, terá o locatário,
para desocupar o imóvel, o prazo de 6 meses, acrescido de tantos meses quantos forem os anos da ocupação, até o limite total de 18 meses. Súmula 371. Ferroviário, que foi admitido como servidor autárquico, não tem direito à dupla aposentadoria. Súmula 372. A L 2752, de 10 de abril de 56, sobre dupla aposentadoria, aproveita, quando couber, a servidores aposentados antes de sua publicação. Súmula 373. Servidor nomeado após aprovação no curso de capacitação policial, instituído na Polícia do Distrito Federal, em 1941, preenche o requisito da nomeação por concurso a que se referem as Leis 705, de 16 de maio de 49 e 1639, de 14 de julho de 52. Súmula 374. Na retomada para a construção mais UTL, não é necessário que a obra tenha sido ordenada pela autoridade pública. Súmula 375. Não renovada a locação regida pelo D 24.150, de 20 de abril de 34, aplica, se o direito comum e não a legislação especial do inquilinato. Súmula 376. Na renovação de locação, regida pelo D 24.150, de 20 de abril de 34, o prazo do novo contrato conta, se da transcrição da decisão exequenda no registro de títulos e documentos, começa, porém, da terminação do contrato anterior, se esta tiver ocorrido antes do registro. Súmula 377. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Súmula 378. Na indenização por desapropriação incluem-se honorários do advogado do expropriado. Súmula 379. No acordo de desquite não se admite renúncia aos alimentos, que poderão ser pleiteados ulteriormente, verificados os pressupostos legais. Súmula 380. Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Súmula 381. Não se homologa sentença de divórcio obtida, por procuração, em país de que os cônjuges não eram nacionais. SUM-ULA 382. A vida em comum sob o mesmo teto, mora uxoriu, não é indispensável à caracterização do concubinato. Súmula 383. A prescrição em favor da fazenda pública recomeça-se por 2 anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida a quem de 5 anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Súmula 384. A demissão de extranumerário do Serviço Público Federal, equiparado a funcionário de provimento efetivo para efeito de estabilidade, é da competência do Presidente da República. Súmula 385. Oficial das Forças Armadas só pode ser reformado, em tempo de paz, por decisão de Tribunal Militar Permanente, ressalvada a situação especial dos atingidos pelo art. 177 da Constituição de 1937. Súmula 386. Pela execução de obra musical por artistas remunerados é devido direito autoral, não exigível quando a orquestra for de amadores. Súmula 387. A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa fé antes da cobrança ou do protesto. Súmula 388.
O casamento da ofendida com quem não seja o ofensor faz cessar a qualidade do seu representante legal, e a ação penal só pode prosseguir por iniciativa da própria ofendida, observados os prazos legais de decadência e perempção. Revogada. Súmula 389. Salvo limite legal, a fixação de honorários de advogado, em complemento da condenação, depende das circunstâncias da causa, não dando lugar a recurso extraordinário. Súmula 390. A exibição judicial de livros comerciais pode ser requerida como medida preventiva. Súmula 391. O confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de uso capião. Súmula 392. O prazo para recorrer de acórdão concessivo de segurança conta, se da publicação oficial de suas conclusões, e não da anterior ciência à autoridade para cumprimento da decisão. Súmula 393. Para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher, se a prisão. Súmula 394. Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Cancelada. Súmula 395. Não se conhece de recurso de habeas corpus cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, POR não estar mais em causa a liberdade de locomoção. Súmula 396. Para a ação penal por ofensa à honra, sendo admissível a exceção da verdade quanto ao desempenho de função pública, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que já tenha cessado o exercício funcional do ofendido. Súmula 397. O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito. Súmula 398. O Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar, originariamente, deputado ou senador acusado de crime. Súmula 399. Não cabe recurso extraordinário, por violação de lei federal, quando a ofensa alegada for a regimento de tribunal. Súmula 400. Decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza recurso extraordinário pela letra A do art. 101, terceira, da CF.